Atualmente, com a popularização dos smartphones, garanto que todos nós já usamos a entrada USB pelo menos uma vez na vida. Você já deve ter se perguntado como essa entrada foi criada e por que algumas entradas têm a cor azul? Nesse vídeo vou te mostrar como foi criado o USB e quais as suas velocidades padrões. E você que já tentou conectar o cabo USB e já virou umas 300 vezes de lado e já ficou pistola com esse cabo, deixe seu like e compartilha para outros amigos saber mais sobre o USB e evitar de passar essa raiva. USB é a sigla para Universal Serial Bus. Trata-se de uma tecnologia que tornou mais simples, fácil e rápida a conexão de diversos tipos de aparelhos ao computador. Exemplo disso são câmeras digitais, HDs externos, pendrives, mouses, teclados, impressoras, entre outros, e aos dispositivos móveis, como tablets e smartphones, evitando assim o uso de um tipo específico de conector para cada equipamento, evitando muita dor de cabeça. Antigamente, conectar dispositivos ao computador era uma tarefa pouco intuitiva, muitas vezes apenas técnicos ou usuários com experiência no assunto conseguiam instalar. Quando a instalação era interna, a situação piorava, já que o usuário tinha que abrir o computador e quase sempre tinha que configurar cada jumpers, e geralmente por esse motivo muitos desistiam de fazer o upgrade no computador e compravam um computador novo. Com isso, a indústria entendeu a necessidade de criar um padrão que facilitasse a conexão dos dispositivos ao computador, e foi assim em 1995, um conjunto de empresas como a Microsoft, Intel, NEC, IBM e a Apple formou um consórcio para estabelecer um padrão, e assim mais tarde nasceu o USB. Como já foi informado, o barramento USB pode ser utilizado para prover energia elétrica a determinados dispositivos móveis. Para que isso seja possível, o cabo USB conta com pelo menos 4 fios internos. O primeiro é o D-Bus, ele é responsável pela alimentação elétrica do cabo. Um D+, um D- são utilizados para transmitir os dados, por isso que tem essa letra D, que vem de data, dado em inglês. E por último, um GND. Atua no controle elétrico, ele serve como fio terra. Um dos motivos que levaram à criação da tecnologia USB é a necessidade de facilitar a interconexão de dispositivos variados, e nisso o USB oferece uma série de vantagens. O padrão de conexão é a primeira. Qualquer dispositivo compatível com USB usa padrões definidos de conexão, assim não é necessário ter um tipo de conector específico para cada aparelho. O USB é plug and play, como se fosse plugar e usar. Quase todos os dispositivos USB são concebidos para serem conectados ao computador e ser utilizados logo em seguida. Apenas alguns exigem a instalação de drivers ou softwares específicos. No entanto, o sistema operacional normalmente reconhece a conexão do dispositivo e faz essa instalação de driver. Ele serve como alimentação elétrica, como foi dito, porque a boa parte dos dispositivos que usam USB não precisa ser ligado a uma fonte de energia, já que a própria porta USB é capaz de fornecer eletricidade. Por conta disso, acaba sendo muito mais fácil encontrar dispositivos que têm sua bateria carregada via USB, como smartphones, tablets, câmeras. Nem todos conseguem fazer essa alimentação, porque necessita de uma quantidade maior de energia, como impressora e determinados HDs. Ele pode ter conexão de vários aparelhos ao mesmo tempo. É possível conectar até 127 dispositivos ao mesmo tempo em uma única porta USB. Claro que isso tem que ser feito por meio de um hub, que esse dispositivo utiliza uma conexão de USB para fornecer um número maior, como se fosse um ramificador. Mas nem sempre esse modo do funcionamento, o hub, é viável, porque a velocidade de transmissão de dados é dividida entre todos os equipamentos que estão conectados. Ampla compatibilidade. O padrão USB é compatível com diversas plataformas e sistemas operacionais. Por exemplo, o Windows suporta desde a versão 98 até os mais recentes. O Linux, o Mac, o Android também são compatíveis. Atualmente é possível encontrar porta USB em vários aparelhos, como televisão, sistema de comunicação de carro, equipamento de som, cabos de até 5 metros. Os cabos USB podem ter até 5
metros de tamanho. Esse limite pode ser aumentado com o uso de hub, como foi citado anteriormente, ou de equipamentos capazes de repetir o sinal de comunicação. Dispositivos USB podem ser conectados e desconectados a qualquer momento. Em computador, por exemplo, não é necessário que você reinicie ou desliga ele para poder conectar um dispositivo. Agora que você já sabe sobre a história do USB, vamos mostrar por que algumas conexões são azuis. O USB 1.1 foi lançado em 1998. Essa versão foi desenvolvida para unificar o tipo de interface utilizada para conectar periféricos, pois o padrão 1.0, lançado em 96, definia as especificações técnicas para todos os dispositivos USB, mas não dizia nada sobre uma conexão padrão para ser utilizado. Dessa forma, exigia a mesma interface de implementação para todos os dispositivos. Essa especificação previa velocidade de 1,5 MB por segundo até 12 MB por segundo, dependendo da configuração de velocidade. Mesmo na época em que ele foi lançado, um USB 1.1 trazia velocidade já bem considerada lenta em relação a outros barramentos, como o SCSI, mas já era um grande avanço em relação a portas seriais e paralelas na universalização de um conector padrão para periférico, USB 2.0. A utilização do padrão USB para a versão 2.0 foi em 2000 e deu um grande passo para a popularização. Ele contava com a velocidade máxima teórica de 480 MB por segundo de transferência. Ele começou a ser bastante utilizado por dispositivos que exigiam mais largura de banda, como pendrives e discos rígidos externos, HDs, e até monitores. Com uma largura de banda 40 vezes maior que o modelo anterior, a versão 2.0 é o padrão até hoje, porque preenche a necessidade da maioria dos dispositivos que utilizamos. Dispositivos mais lentos, como teclados, mouses, pendrives, requerem uma largura de banda e consumo de energia e tempos de acesso bastante baixo, de forma que o USB 2.0 possui especificações de sobra para dar conta desses produtos. O USB 3.0. Ainda caminhando em relação à popularização, o USB 3.0 fornece uma taxa de transferência de dados de até 4.8 GB por segundo e um fornecimento de energia 80% maior em relação aos padrões anteriores, que torna ideal para dispositivos de alta performance, como pendrives e discos rígidos mais velozes. Como muitas vezes acontece na computação, uma especificação só se torna padrão devido à demanda pelo seu uso. Como atualmente o 2.0 ainda preenche a maior necessidade dos dispositivos no mercado, os fabricantes continuam oferecendo soluções híbridas em seus produtos, como uma ou duas portas 3.0 e pelo menos uma porta 2.0 para baratear o preço final dos produtos. Outra mudança implementada no USB 3.0 é a utilização de um conector de 9 pinos em vez de 4 pinos, utilizados nas versões anteriores, para um melhor controle no fluxo de dados e gerenciamento de memória. Ele pode ser diferenciado dos outros conectores pela cor azul. Merece seu joia, né? Agora você descobriu que o USB 3.0 é aquele que tem a cor azul. Deixe seu like aí, merece um joinha essa informação, hein? É importante lembrar que até o padrão 4.0, todos os conectores USB são retrocompatíveis, sem a necessidade de uso de um adaptador, ou seja, um dispositivo USB 2.0 funciona normalmente em uma entrada 3.0 e vice-versa, e o mesmo ocorre na USB 1.1. Bom, o USB 3.0, por sua vez, foi lançado com uma atualização ao padrão 3, o mesmo conector e compatibilidade, porém com uma versão de transferência maior, que ele vai até 10 GB por segundo. Bom, o USB 4.0, aquele USB tipo C, anunciado em março de 2019, mas apresentado oficialmente só em setembro, o padrão 4.0 deve ser lançado em dispositivo a partir desse ano. Já tem vários smartphones que estão saindo com essa entrada. Essa versão traz um diferencial. A porta USB ela funciona dos dois lados, diferente das versões anteriores, que eu falei no começo do vídeo lá de ficar virando 300 vezes até acertar. Na primeira vez você vai conectar. Aqui tem um problema, porque você vai ter que ter um adaptador para conectar um cabo C, USB 4.0, periférico que tenha um USB 3.0 ou vice-versa. O USB 4.0 terá o dobro de velocidade do padrão mais recente, o 3.1, que ganhou uma variante ao longo dos anos, o 3.2, voltada para o segmento corporativo, para as empresas. Todas essas variantes, contudo, contam com o mesmo conector dos demais padrões, com uma indicação azul no encaixe e 9 pinos. Em resumo, a velocidade do USB até o 4.0 fica assim: USB 1, 12 MB por segundo,
USB 2.0 é 480 megabytes por segundo, a USB 3.0 é até 5 GB por segundo, a USB 3.1 é até 10 GB por segundo, a USB 3.2 é até 20 GB por segundo e a USB 4, a USB tipo C, é até 40 GB por segundo. Garanto que você gostou dessa informação. Agora, se você bater o olho num computador que tem aquela entrada USB azul, você já pode saber que ali tem uma USB 3.0 e ali uma alta taxa de transferência, podendo copiar arquivos muito mais rápido. Deixe seu like e não esqueça de compartilhar.